Olha só, rapaz, eu espero que a estabilidade da câmera aí esteja boa, porque a estrada certamente não está. Então vai trepidar um pouquinho, né? Mas sejamos pacientes, né? Eu sei que a galera gosta aí de vídeo gravado no carro, já fiz alguns assim, eles são sempre muito bem recebidos. E hoje o motivo para o vídeo ser bem recebido é muito maior do que só o cenário. Porque é o seguinte, a morte de Ivan Ilitch mudou a minha vida. E não é exagero dizer isso. Eu acho que essa novela é um grande exemplo do que a literatura pode fazer por você. Que barulho chato que tá saindo aqui. Tem alguma... Não sei o que tá acontecendo nessa meleca aqui, mas enfim. A Morte de Ivan Ilitch é uma novela que tem o potencial de mudar conceitos, mudar ideias, mudar convicções até. Por que não? E aí, cara, eu acho que esse é um grande exemplo prático do que a literatura pode fazer por você. Porque assim, de maneira geral, nós sempre dizemos que a literatura muda vidas. A literatura amplia horizontes. A literatura isso, a literatura aquilo. Claro, pô, é de uma nobreza muito grande falar essas coisas, né? Escreva isso na sua redação do Enem, pra você ver se não tira 1000. Agora, ver isso no seu dia a dia é um pouco mais difícil. Exceto quando você lê livros como esse aqui, que são raros, porque aí você aplica as mudanças necessárias a si mesmo, né? E aí você consegue notar, caraca, se eu não tivesse lido aquele livro, talvez eu pensasse diferente sobre uma questão ou outra, né? E A Morte de Ivan Ilitch, eu dei sorte de ler pela primeira vez num combo com um conto do Dostoiévski sensacional chamado O Sonho de um Homem Ridículo, que já tem vídeo no canal. Eu vou deixar para você o link do vídeo ali na descrição para, né, se você tiver interesse, você ir lá dar uma olhada. Eu estava vindo de um período assim um pouco nihilista. Eu não vou dizer que eu estava sendo nihilista, mas assim, um pouco descrente, um pouco sério demais. Não sei, estava precisando assim de um chacoalhão, eu acho. E esses dois textos, o conto do Dostoiévski e a novela do Tolstói, deram essa chacoalhada de que eu precisava, tá? Por motivos diferentes, na verdade, mas assim, os dois fizeram bem a mim, porque foram lidos em sequência, eu acredito, e eu não tenho como negar a importância deles pra mim hoje. Não se passa um dia sem que eu pense em pelo menos um desses textos que foram pra mim tão importantes. E A Morte de Ivan Ilitch, cara, trata não só da morte, mas também da vida desse personagem extraordinário que é o Ivan Ilitch. E ele é extraordinário na simplicidade dele, porque é um personagem relativamente simples em se tratando de experiências de vida, né? No que nos é contado sobre a vida do Ivan Ilitch. Ele não fez nada da vida dele. E é por isso que a morte dele tem tanta importância. É por isso que virou uma novela. Né? Eu não lembro ao certo quando foi publicada, 1880 e alguma coisa. Eu vou deixar pra você na tela aí, certo? Não lembro agora de cabeça. Mas é o seguinte, em A Morte de Ivan Ilitch, nós acompanhamos então o processo que o levou à morte, né? E o que aconteceu logo depois. Quando a história começa, ele já morreu. E nós estamos acompanhando como é que pode dizer? O desenrolar ali da notícia entre os companheiros de trabalho do Ivan Ilitch. Então ele era um funcionário público. Você sabe que as histórias russas, os livros russos trazem muito disso, né? Porque era assim uma parte importante, né, do Império Russo, a questão do serviço público, né? Do funcionalismo público. Então Ivan Ilitch conseguiu atingir essa meta. Foi funcionário público, né? E quando chega lá na repartição pública em que ele trabalhava a notícia de que ele havia falecido, todo mundo fica assim meio chocado por aproximadamente 3 segundos. E aí eles já começam a pensar em quem é que vai ficar com a vaga do Ivan Ilitch, né? Tem um deles lá que diz, bom, se eu pegar, talvez não a vaga do Ivan Ilitch, mas se outro pegar a vaga do Ivan, e aí eu subir para a vaga desse outro que pegar a do Ivan, eu posso até indicar aquele outro conhecido aqui e tal, enfim, eu me beneficio em cima disso. Percebe? Então assim, o Ivan Ilitch, na verdade, aparentemente não tinha amigos, ele tinha colegas, tinha conhecidos, né? Tanto que quando a gente vai pro velório dele, que também está logo no início ali
história, nós vemos que ele estava esvaziado, né, o velório, não tinha quase ninguém. Né? A viúva estava mais preocupada em conversar com um desses colegas de trabalho do Ivan Ilitch para saber do que ela poderia conseguir do Estado a partir da morte do marido, né? Ela não estava contente com a pensão já bem gorda que ela ia conseguir, ela queria mais. Enfim, o único que demonstrou ali, me parece, algum sentimento de tristeza, de pesar pelo Ivan Ilitch foi o filho dele, né? Enfim, bom, passado esse período todo aí, né, em que nós vemos a notícia da morte chegando e o velório do Ivan Ilitch, o narrador corta e aí ele nos apresenta Ivan Ilitch. Era um cara simples, no começo não era um gato morto ali. No começo não era um cara dado assim aos luxos, aos grandes prazeres da vida. Foi fazer direito, né? E como todo estudante de direito, ele era cheio das convicções, né? Eu também fui assim, quando fui, por um breve período da minha vida, um estudante de direito. Então assim, ele começou bem, eu acho, até, né? Mas aí ele foi subindo, depois que ele terminou a faculdade, por indicação e tal, né? Você sabe como funcionam essas coisas. Por indicação aqui e ali, ele conseguiu um empreguinho bacana e tal, e foi subindo. Teve que puxar o tapete de alguns, teve o seu tapete puxado, conseguiu se desenvolver profissionalmente, conseguiu uma esposa, conseguiu formar família. Ele estava numa fase muito boa da vida quando as coisas começaram a decair, entende? Então ele tinha conseguido um bom emprego, tinha se mudado para a cidade grande, até o momento ele só tinha trabalhado em cidades pequenas. Tava lá com a esposa e os filhos num apartamento legal. Ele conseguiu mobiliar tudo do jeito, né, que a sociedade russa da época gostava de fazer. E aí quando a casa estava pronta, ele começou a se sentir entediado. Porque, né, a rotina dele já não envolvia tantas emoções. Ele ia pro fórum e voltava para casa. Fumava um cachimbo. Bom, na verdade, talvez eu esteja inventando essa parte do cachimbo. Eu não me lembro disso ter sido mencionado no livro. Talvez eu só tenha colocado isso na cabeça por algum motivo. Mas, enfim, ele voltava para casa, lia um livro, jantava com a família. Não aguentava esses momentos de jantar com a família, porque a esposa era chata, os filhos eram ingratos. Enfim, tem toda uma questão ali com a família do Ivan Ilitch também. E aí, quando ele se muda, então ele vê ali, né, um avanço. Finalmente vou conseguir, né, um pouco de ação. Vou mobiliar a minha casa, vou aplicar papel de parede e tal, beleza. E quando a casa está pronta, ele volta para aquela rotina chatérrima. Enfim, num belo dia, acontece um acidente dentro de casa, ele sobe num banquinho, numa escadinha ali, eu não lembro exatamente para que agora, mas é algo assim super supérfluo, tipo, super supérfluo, gostou? Ele foi, sei lá, desentortar um quadro, ou arrumar ali o papel de parede que estava descolando, alguma coisa assim. E ele cai. E foi isso que matou Ivan Ilitch. Claro que não imediatamente. Ele sofre esse acidente doméstico e a partir dali acontecem coisas dentro dele, né? E os dias vão se passando e os meses vão se passando e a situação dele vai piorando só, né? Não há nada que possa ser feito pelo nosso amigo Ivan Ilitch. Todos os tratamentos da época foram tentados, todos os médicos mais caros foram chamados, todos examinaram Ivan Ilitch, cada um deu um tratamento diferente. Nada funcionava, tá? O Ivan Ilitch conseguiu ali, assim, poucos momentos de alívio quando ele tinha um servo. Né? Ele era cuidado ali por enfermeiros, talvez, enfim, algo, o equivalente a enfermeiros na época, né? E aí tinha esse rapaz específico que vinha de vez em quando e erguia as pernas do Ivan Ilitch, colocava os pés dele sobre os ombros aqui, né? E ali ele ficava. E aí o Ivan Ilitch, inclusive, se sente mal, né? Por estar tomando tempo da vida desse servo, né? Puxa vida, você poderia estar fazendo tão grandes coisas e cá está você, né? Com os meus pés sobre os seus ombros. Enfim, esse servo ali sempre muito gentil, muito cuidadoso. Dizer que não, eu tenho todo o tempo do mundo depois para ir fazer o que eu tiver que fazer. Por enquanto, nada me custa ficar aqui oferecendo bem a alguém que está precisando. Enfim, e ali, bom, vai decaindo a vida do Ivan Ilitch. Ele vai só piorando, até que em seus últimos momentos ele sofre de um jeito que eu não desejo pro meu pior inimigo, nem pra minha madrasta eu desejo um negócio daquele. Porque assim, ele grita, ele não sabe mais o que fazer com aquela dor.
Ele simplesmente não aguenta mais, ele pede pela morte, ele clama pela morte, ele está desesperado, porque ele precisa morrer. É a única chance de ele receber algum alívio, é a morte. Porque enquanto ele viver, ele estará sofrendo. E aí é que vem, nesses últimos momentos de Ivan Illich, as reflexões, né? O que eu fiz da minha vida? Eu puxei tapetes, meu tapete foi puxado. Eu trabalhei feito um condenado, eu não aproveitei a minha esposa, eu não aproveitei os meus filhos, eu não aproveitei... Bom, não dá pra dizer que ele não aproveitou o dinheiro, até porque ele não era um cara tão ricaço assim, mas ele poderia ter feito mais, penso eu, né? E acho que ele também acabou chegando a essa conclusão. Então, não, são essas coisas que vêm nos momentos finais de Ivan Illich, vem a cabeça dele. E aí a gente se põe a pensar, né, cara? A minha hora vai chegar também. Eu espero que a minha morte não seja tão sofrida quanto a de Ivan Illich. Mas é fato que, assim como Ivan Illich, eu também morrerei. E você também morrerá. Caso você ainda não tenha acordado para isso, você também morrerá. E como serão os nossos últimos momentos? Mais do que isso, como será a nossa vida a partir de hoje? Para que quando chegar a nossa morte, nós não precisemos, como Ivan Illich, nos arrepender do que fizemos ou do que não fizemos, né? Há quem diga que você se arrepende mais daquilo que você não fez do que daquilo que você fez, né? Portanto, aproveite a vida e faça tudo aquilo que você tiver vontade, etc, etc. Eu não vou entrar no mérito da questão. O fato é que esse livro me marcou justamente por causa desse tipo de reflexão. O que é que importa pra mim hoje? Aquelas mensagens da minha mãe que eu tô ignorando no WhatsApp. O varal da vizinha ali que caiu e eu fiquei com preguiça de arrumar. Será que essas coisas vão vir a mim nos meus últimos momentos? Aquela esmola que eu deixei de dar no semáforo, né, pra alguém que tava passando fome, sei lá. Enfim. Eu não vejo motivo para eu ficar aqui pregando pra você, certo? Até porque Leon Tolstói, ou nosso amigo Lev Tolstói, se você preferir, faz isso com muito mais maestria do que eu jamais poderia sonhar fazer. Então a você eu recomendo, leia A Morte de Ivan Illich, assim que você puder, na edição que você tiver, né? Eu li em 2 edições, eu li a novela 2 vezes, cheguei em casa aqui. Em edições diferentes, claro, né? Eu vou deixar a capa das 2 aí pra você, porque naturalmente dentro do carro eu não vou mostrar pra você agora, os livros nem estão aqui comigo. Eu gostei mais da edição da Martin Claret por causa do meu apreço pelo tradutor, o Oleg Almeida. Não que a outra edição, que é da Todavia, seja ruim. Leia A Morte de Ivan Illich, assim que você puder. Faça essas reflexões você também. E venha falar comigo sobre isso. Quem sabe nós podemos ter uma boa conversa sobre o bom livro que é, sobre o excelente livro que é A Morte de Ivan Illich. Não perca seu tempo. Não leia porcarias. Não leia Heartstopper. Leia Tolstói. Você vai se beneficiar muito mais disso, tenho certeza. Fiquei pra você, meu abraço. Boas leituras. Até a próxima.